Mas a alma do rico, os demônios vieram agarrar aquela alma e levá-la para o inferno. Seja todos bem-vindos ao canal A Fé de um Pateta. O novo tema: toda a alma e o corpo vai para o inferno. Peço a todos que assistam até o final, porque o que eu vou falar tem evidências bíblicas e vai iluminar o seu entendimento. Aproveitando aqui a ocasião, eu quero agradecer aos inscritos do canal, que sempre está deixando o seu like, compartilhando e apresentando seus comentários. Isso está ajudando, posso dizer assim, o nosso canal a alcançar os demais que ainda estão perdidos em seu entendimento, como um dia assim a gente estava. E quem ainda não se inscreveu, que possa se inscrever. Muito obrigado a todos. Mas antes de a gente entrar neste assunto polêmico, que é muito discutido entre as religiões, eu vou fazer rapidamente aqui um resumo sobre os anátemas acerca do Evangelho eterno. Veja bem, pode descartar este Evangelho eterno, porque a graça já é eterna. A salvação da graça serviu para todos os séculos vindouros. Vamos para as evidências. Alguns teólogos e estudiosos acreditam que o Apocalipse foi escrito por volta de 95, durante a perseguição do imperador Domiciano. Mas isso é uma teoria, porque até então, no mesmo Apocalipse, no capítulo 11, no verso 1, João teve a visão medindo o templo e o altar. E no capítulo 14, no verso 6 e 7, apontava para o juízo de Jerusalém. Então João não poderia ter descrito a sua visão apocalíptica em 95, que o templo já não existia, e sim no período de Nero César, entre os anos 64. E obviamente, o que é eterna é a salvação da graça. O apóstolo Paulo, entre os anos 62, falou para o povo de Éfeso que a salvação da graça é para todos os tempos do futuro. E entre os anos 67, Paulo escreveu a sua última epístola, em 2 Timóteo, depois do Apocalipse, dizendo que seguisse o ensinamento dele como modelo. E aqui é confirmado que a salvação da graça já é eterna. E não o texto do Apocalipse 14:6, o tal Evangelho eterno. Então já ficou bem claro acerca desse Evangelho eterno, que não tem nada a ver com os nossos dias. E agora vamos ao tema: a alma e o corpo vai para o inferno. Vamos ouvir uma parte do vídeo do senhor Macedo, que a si mesmo se colocou como bispo. E no decorrer, eu vou pausando e mostrando as evidências bíblicas. A Bíblia fala também dos céus, fala da eternidade, fala da Nova Jerusalém, cujas calçadas são de ouro, e etc, etc, etc. A Nova Jerusalém, na visão de João, em Apocalipse 21, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, estava se referindo ao novo povo. Cristo, na sua morte de cruz, pegou o povo gentil e o povo judeu escolhido da época e tornou só povo para Deus, a viver eternamente. Hoje nós somos a nova Jerusalém, aonde o Espírito de Deus já habita. Uma única vez, Jesus fala da morte. O que vem após a morte? Porque todo mundo sabe que um dia vai morrer. Sim ou não? O que vem após a morte é o inferno. Mas não é esse inferno de fogo, mas a sepultura. Se Jesus não vier antes e nos arrebatar, não é verdade? Jesus não voltará e não terá arrebatamento. Tudo isso já é um fato consumado dos anos 70 DC. No final desse tema, tem um link acerca do arrebatamento. Havia um homem rico, disse Jesus. Havia um homem rico. Isso não é parábola, não. Não é analogia, não.
é sim uma parábola, uma comparação da salvação e condenação do fim da grande tribulação daquela era. Quem cresce que Jesus era o Messias que os profetas já haviam profetizado, seria salvo no fim dessa grande tribulação. Quem não cresce passaria por essa grande tribulação, onde morreu milhares de judeus. Primeiro morreu o mendigo. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Depois morreu também o rico e foi sepultado. Nós vamos ver agora por que o rico foi simplesmente sepultado. Eu penso que o rico foi sepultado com toda a pompa, com todo o requinte de luxo, um caixão melhor que havia na época, uma sepultura especial, algo assim sublime. E eu imagino quantas pessoas fizeram filas enormes para visitar o rico. E o pobre não, o pobre morreu e foi julgado no túmulo. Eu penso isso. Veja bem, tanto a alma do rico como a alma do pobre vai para o mesmo lugar, o mundo dos mortos, a sepultura, e o espírito tornará para Deus da onde veio. E aí possa ser que venha a pergunta: como assim? A alma vai para a sepultura? Se o meu bispo, tantos anos de ministério, fala: quem morrer sem Jesus, a alma vai para o inferno de fogo, e quem morrer com Jesus, a alma vai para o céu? E eu lhe pergunto agora, o que é a alma? Porventura, não é a parte ligada à cabeça, o nosso cérebro, que libera as informações para o nosso corpo, para se locomover, falar, ouvir, enxergar e ter sentimentos, ou de amor ou de dor? Então, a alma faz parte da carne humana. Seu fim é a sepultura. Mas a alma do pobre, quando ele morreu, imediatamente 2 anjos vieram e levaram-na até o seio de Abraão, para os céus. Mas a alma do rico não fala de anjos, nem menciona, mas os demônios vieram agarrar aquela alma e levá-la para o inferno. Aqui analisamos que esses caras pegam a história do rei Nabucodonosor, de Isaías, capítulo 14, no verso 12, e nas igrejas fantasia o diabo como ser espiritual. Não consegue entender, ou obviamente finge para enganar os incautos, que a passagem do rico e do mendigo foi uma comparação para abrir o entendimento dos presentes da época, que Jesus era a salvação para aquele povo de Israel. Jesus continua dizendo: e no inferno, aí acabou, a história de Lázaro ficou para trás. Agora ele fala: no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, nos seus braços. Quer dizer, lá do inferno, o rico viu, quer dizer que ele tinha olhos para ver, ele tinha corpo para sentir o tormento. E aqui vai confirmando mais ainda que essa passagem era uma analogia para ilustrar a compreensão dos ouvintes daquela era, que em Cristo estava a salvação no fim da grande tribulação. Porque no literal, uma vez que o corpo, juntamente com a alma, vai para a sepultura, o tal inferno de fogo que os pastores usam para manipular os incautos, não pode ver mais nada. Depois de morto, ninguém vê mais nada. E para finalizar, a alma é o nosso cérebro que libera o comando e os sentimentos para o nosso corpo. O espírito é que dá vida ao cérebro. E no dia determinado do soberano Deus, a alma e o corpo voltam para o pó e o espírito para Deus que nos deu. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima, assim o soberano Deus permitir.